E aí, povo? Professor Andreas na área aqui para mais uma aula de física essa semana, galera do terceiro ano, ó, se liga. O que a gente vai ver agora? A gente vai dar um salto para a frente A, tá? Então, na última aula, a gente estava vendo a frente C. Vamos dar uma paradinha, dar uma respirada, né? Tenta resolver os desafios lá que eu te passei. Tenta, tipo, bate a cabeça naquele negócio lá, cara. Por quê? Porque depois eu volto e corrijo, tá? Agora a gente vai voltar para frente A e vamos continuar agora falando sobre dinâmica, leis de Newton. A gente começa um conteúdo novo, um conteúdo que tem muita aplicação no teu cotidiano. Cara, isso aqui é muito massa. Sério mesmo, é um dos conteúdos mais doidos que tem, assim, de legal, né? Doido de legal na física. Então, e muito importante, você usa leis de Newton agora, você vai usar na parte hidrostática depois, você vai usar na parte de magnetismo, você vai usar em tudo que é parte aí, você vai usar essa lei de Newton aqui, tá? Então vamos lá, together, forever, e vamos começar a lei de Newton. Só que o Newton, Isaac Newton, foi um cara que numa quarentena passada, olha só, ele estava igual você, né, em casa, lá em quarentena, e ele descobriu algumas coisas. Uma das coisas, não é o que a gente vai estudar exatamente agora, foi a força gravitacional. Então ele conseguiu chegar na equação da força gravitacional em uma quarentena. Olha que doideira. Enfim, tá. Mas a pergunta é, o que é uma força? A gente falou um pouco disso na força elétrica, quando estava estudando força elétrica, mas eu vou voltar a pergunta para você. O que é uma força? Força é uma interação entre dois corpos, certo? Força é uma interação em dois corpos. Eu até falei pra você assim, eu não consigo fazer força, ó, não dá. Fazer força no nada, não dá. E o nada, fazer força em mim, também não dá. Então, sempre tem que ter dois corpos. Professor, mas se eu fizer assim, ó, tem dois corpos aqui, tua mão e teu peito, sacou? Então, ó, sempre tem que ter pelo menos duas partes para ter uma força. Força é a interação entre dois corpos, tudo bem? Por que isso é importante? Você perceber que é sempre entre dois corpos. Porque tem uma das leis que se chama ação e reação, por exemplo. E daí você vai ver que sempre tem uma força em um corpo e a outra força no outro corpo, sacou? Então, se liga. Beleza. Além de ser uma interação entre dois corpos, força pode ser de contato, ó, ou pode ser a distância. Força de contato, acabei de fazer aqui, né? E força à distância? Me fala uma. Força gravitacional, força elétrica é uma força à distância, força magnética é uma força à distância. Não precisa ter contato para acontecer, confere? Então tem esses dois tipos de força aí interessantes também. Beleza, povo? Sabendo disso, a gente vai lá para a parte que interessa para as leis de Newton. Só um detalhezinho, vamos utilizar aqui nessa aula bastante vetores, tá? Vetor a gente vai utilizar bastante também, que é isso aqui, ó. Só relembrar, eu tenho um bloco. Tem o quê, pessoal? Um bloco. E eu faço uma força aqui, por exemplo, de 10 newtons. E vem outra pessoa e faz uma força aqui de 2 newtons. Nossa, pessoal, como você é forte. Enfim, é a minha história, né? Então, para onde que esse bloco vai? Pessoal, vai para a direita. Com uma força de quanto? Com uma força de 8 newtons. Exatamente. O que você achou? Você achou o vetor resultante, ou a força resultante. Confere? Você desenhar isso ou desenhar isso é exatamente a mesma coisa. Tem os mesmos efeitos, beleza? Então, tudo que você aprendeu em vetores, a gente vai usar bastante agora. Pessoal, se tivesse mais uma força aqui, ó, de 2 newtons, o bloco continuaria indo para lá com quanto? Com 10. Por quê? Esse aqui se anula com esse, sobra só esse. Se tiverem dois vetores, ó, mesma direção, mesmo sentido, você soma. Se tiver sentidos contrários, subtrai. Ó, soma, subtrai. Soma, subtrai. Soma, subtrai. Soma, subtrai, né? E se tiver assim, ó, 90 graus? Se tiver 90 graus, daí você faz o pitch, Pitágoras. Lembra disso? Beleza. Isso aqui é para achar o que a gente chama de força resultante, ou vetor resultante. Tudo bem? Então, só para relembrar lá dos vetores, rapidão, e vamos para as leis de Newton, que é a parte legal aí desse esquema. Povo, eu tenho a figura aqui e eu te pergunto o seguinte, nossa, professor, que figura pornográfica. Não é, mano, é os caras que estão lutando sumô, é o traje deles mesmo. Mente poluída. Aqui, ó, primeira lei, lei da inércia. Antes disso, eu te pergunto, ó, a inércia. O que seria inércia? Inércia é a capacidade que um corpo tem de se manter fazendo o que ele já estava fazendo.
Vou falar de novo. Professor, fala aí que é muita coisa. Agora bateu aqui, não entendi nada. Tá, devagarinho. Olha só. Inércia é a capacidade que um corpo tem de se manter fazendo o que ele já estava fazendo. Eu acho que eu entendi, professor. Beleza. Exemplo. É mais fácil, fala pra mim, é mais fácil você empurrar e fazer este cara se mover ou a criancinha se mover? Qual dos dois? É mais fácil fazer a criancinha se mover, né, prof? Isso. Por quê? Porque ele tem menos inércia. Se a criancinha tivesse vindo a 50 km por hora e você vai parar ela, ou o lutador de sumô vem a 50 km por hora e você tenta parar ele, quem que é mais fácil parar? É mais fácil parar ou a criancinha, né? O Johnnyzinho aqui. Por quê? Porque ele tem menos massa. E quem tem menos massa tem menos inércia. Sacou? Então, inércia é a capacidade que o corpo tem de ficar fazendo, de permanecer fazendo o que ele já estava fazendo. O que for mais fácil de mover, tem menos inércia. O que for mais difícil de mover, tem mais inércia. Tudo bem? Fechou? O que tiver mais massa, tem mais inércia. O que tiver menos massa, tem menos inércia. Tudo bem? Beleza. O que fala a primeira lei de Newton, a lei da inércia? Você aprendeu no primeiro ano, eu lembro que você aprendeu no primeiro ano, né? Eu nem tive aula com você, professor, mas é normal. Isso aqui é o que vem nos livros, ó. Aprendeu isso aqui. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que venha uma força externa e tire ele do seu estado natural. Fechou? Foi isso que você aprendeu, não foi? Beleza. Tá errado? Não tá errado. Mas eu posso escrever de uma forma melhor. Então vem comigo aqui e escreve isso aqui pra mim, ó. A lei da inércia, o mignon dela, a parte massa, a parte que cai em vestibulares é isso aqui, ó. Olha só. Se força resultante é igual a zero, um objeto que estava parado, ele vai permanecer parado. Um objeto que estava em movimento, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. É isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Eu tô brincando com você, mas isso aqui é resumido. Mas é a mesma coisa. Se, vou até colocar um se. Se força resultante for igual a zero, um objeto que estava parado vai permanecer parado. Um objeto que estava em movimento vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Um detalhe, ele vai permanecer em movimento com velocidade constante. Tudo bem? Exemplo disso aí, prof. É simples. Se você pega agora, você vai lá para o espaço sideral, e você pega essa canetinha e deixa ela lá. Ela vai ficar flutuandinho lá, parada, até que uma força externa venha e tire ela do local. Por quê? Porque lá a força resultante é igual a zero. Então ela fica paradinha lá, sossegadinho. O mesmo acontece se você pôr uma velocidade, ó. Põe a velocidade nela. Ela vai ficar nesta velocidade forever and ever. Tipo assim, para sempre com esta velocidade, MRU. Por quê? Porque lá em cima, força resultante igual a zero. A não ser que venha outra coisa e puxe ela ou empurre ela. Então, se você lança foguetes da Terra, olha só que legal, a gente vai discutir sobre foguetes mais pra frente. Mas você lança foguete da Terra. O foguete, ele sai da Terra com velocidade, sei lá, de 50 mil km por hora. É mais ou menos nessa ordem de grandeza aí, tá? 50 mil km por hora. Chegou no espaço, cara, lá em cima a força resultante é zero. Sabe o que isso quer dizer? Que se ele saiu com 50 mil km por hora, ele vai continuar nessa velocidade, ó, para sempre, sem usar combustível. Lá em cima eu não preciso de combustível. Por inércia, eu vou continuar o meu movimento, ó, forever and ever. Sacou a ideia? Isso é o mignon da inércia. Então, como que caía antigamente questões de inércia? Ó, não faz muito tempo. Então pode até voltar a cair, mas é mais simples. Como que caía? Caía do tipo assim, ó. Tô lá num carro 100 km por hora. E daí, se eu tô a 100 km por hora, se o carro tá a 100, eu também tô a 100. O carro bate em algum lugar. Por inércia, a tendência do meu corpo é ir a 100 km por hora para frente, certo? Tô no ônibus. O ônibus freia. A tendência é eu continuar o movimento. Era assim que caía antigamente, certo? Só que como cai agora? Agora cai um pouquinho mais refinado. Cai essa ideia do foguete, cai a ideia do paraquedas. Ideia do paraquedas. Como funciona o paraquedas? Você já parou para pensar sobre isso ou você já estudou isso?
Meu, é puramente lei da inércia. Se você entendeu o paraquedas, fechou. O resto fica muito fácil. Vem comigo aqui rapidão, ó. Paraquedas. Paraquedas. O paraquedas, povo, ele vai funcionar do seguinte. Esse é o mignon da inércia, tá? Se liga. Paraquedas, ele funciona da seguinte maneira. Tem lá uma pessoinha que ele vai e compra um salto de paraquedas. Pode ser você, né? Você vai lá e compra um saltozinho de paraquedas. Tá, prof, é meu sonho de consumo, sempre quis. É, que bom, um dia você vai, né? Beleza. Daí você compra, você veste lá a mochilinha, entra no avião, o avião sobe, vai lá em cima, abre a portinha, meu, e daí você chega lá na portinha, dá uma olhadinha pra baixo assim, você fala, nah. E você com a perninha começa a tremer, e eis que vem uma pessoa atrás de você e faz, você começa a cair. E quando você começa a cair, tem duas forças agindo em você, povo. Duas forças. Vou até colocar teu cabelinho pra cima aqui, ó, só pra dar uma indicação qual que é a outra força. Tem a força da gravidade, te puxando pra baixo, certo? Força da gravidade. E tem uma força pra cima. Qual que é essa força pra cima? É a força de atrito com o ar, a força de resistência do ar. Então vou colocar assim, ó, pra cima vai ter uma força de atrito com o ar. Note que eu desenhei força da gravidade grandona e força de atrito pequenininha. Por quê? A força de atrito com o ar, a resistência do ar, ela depende da tua velocidade. Quando você começa a cair, tua velocidade está pequena, né? Então o atrito com o ar é pequenininho. Mas à medida que você vai caindo e vai acelerando, a tua velocidade vai aumentando, logo o atrito com o ar, a resistência com o ar, ela aumenta. Show? Tanto é, você pode fazer um experimento que é, você está num carro, 30 km por hora, coloca a mão para fora, você sente um ventinho para trás. Beleza. Agora, se você colocar a mão para fora a 120 km por hora, você sente outro ventinho para trás. A resistência com ar aumenta. Então, ó, presta atenção aqui agora. Eu tenho esta força para baixo e esta força para cima. Quem ganha? Professor, é a força para baixo. Então, o que vai acontecer com você? Você começa a cair acelerando. A tua força resultante é igual o bloquinho que a gente viu aqui. Tua força resultante está para baixo, você começa a cair acelerando. Essa aceleração é a aceleração da gravidade, isso é queda livre? Não é queda livre. Por quê? Porque agora tem ar, tem que ter ar para funcionar o paraquedas, senão não dá. Então, não é queda livre, você não cai com a aceleração da gravidade. Tudo bem? Beleza. Daí você cai, vai caindo lá e a tua velocidade está aumentando. À medida que tua velocidade aumenta, a força de atrito ou a força de resistência com ar aumenta. Faz sentido? Beleza, só que essa diferença aqui começa a diminuir. Ó, força de resistência, força resultante, começa a diminuir. Vai chegar um momento que essa força de resistência com ar, ela se iguala com a força da gravidade. Povo, olhe pra cá agora, não pisque, respire o mínimo possível. Vai chegar um momento que essa força pra cima se iguala com a força pra baixo. E quando as duas se igualam, a força resultante, ela vai para zero. E quando a força resultante vai para zero por inércia, ó, tudo que estava em movimento continua em movimento retilíneo e uniforme. Isso quer dizer o quê? Quando isso acontece, quando essas duas forças se igualam e isso aqui vai para zero, você continua caindo por inércia, com velocidade constante. Sério, professor, tem uma velocidade máxima de queda para as pessoas? Tem. Se for assim, essa velocidade é um pouco menor. Se for assim, cortando a velocidade é um pouco maior. Chega a 500 km por hora, 600 km por hora. Se for assim, chega a 200, 300 km por hora. Sacou? Então, ó, quando força resultante é igual a zero, você continua caindo com velocidade constante. Você não acelera eternamente. Você vai caindo com velocidade constante. Show? Uma velocidade muito alta, se você bater no chão com essa velocidade, você vai se trepar. Não é essa a ideia, tá? O que você faz? Você abre o paraquedas. Então a pessoinha, deixa eu desenhar a pessoinha aqui de volta. Ó. Nervosa a pessoa tá. Ela abre o paraquedas. Se liga. Oh, parece mesmo paraquedas, né? Fala a verdade. Abriu, pra que serve um paraquedas? Não é pra parar a queda. O nome tá errado, né? Paraquedas. Não. O paraquedas não para a queda. Pra que serve o paraquedas? Pra aumentar a área de contato com o ar e daí pense, você está numa velocidade gigante caindo, certo? 300 km por hora, 400 km por hora. Está numa velocidade grande caindo. Quando você aumenta a área de contato, a força de resistência com ar, a força de atrito, ela aumenta loucamente.
Aumentando isso aí, a força da gravidade continua a mesma coisa, né? Aumentando isso aí, o que vai acontecer com a força resultante agora? A força resultante, ela se inverte, ela vai para cima agora, ó. O que isso quer dizer? Se você está caindo e a força resultante agora está para cima, isso quer dizer que você começa a frear. Começa a frear. Você não sobe, embora nos filmes a gente vê o cara abrindo o paraquedas, parece que o cara sobe, né? Não, você não sobe, você só começa a frear, tá? E quando você começa a frear, a força de atrito vai diminuindo. Até que chega o momento que a força de atrito se iguala ao peso. De novo, com a força da gravidade. Força de atrito se igualou com a força da gravidade, força resultante vai para zero de novo. E daí acontece o quê? Quando a força resultante vai para zero? Você continua caindo com velocidade constante. Só que agora é uma velocidade pousável. Uma velocidade de 20 km por hora, 30 km por hora. Sacou? E daí você continua caindo lá. Daí é sossegado. Você vai lá, ó, velocidade pequenininha, tira uma selfie e tal. Esse esquema aí, sacou? Então, ó, o paraquedas é um exemplo muito bom de inércia. Um exemplo ótimo para cair em provas de inércia. Você entendeu, meu? Eu sei que é vetor para lá, vetor para cá, eu sei que é muita informação. Mas a parte boa de eu estar te dando essa aula em vídeo é que você pode voltar, você pode fazer eu falar mais devagar, você pode fazer eu falar mais rápido, você pode ir na parte que você não entendeu direto, sacou? Mas é só questão de vetores, só questão de inércia. Lembre-se, quando força resultante for igual a zero, o que o objeto estava fazendo, ele vai permanecer fazendo só com velocidade constante. Beleza? Então tá aí a ideia do paraquedas, muito legalzinho e muito show. Você tem que entender essa parada aí, tá? Daí, ó, caiu numa prova do Enem essa questão aí. Se liga. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir velocidade limite. Velocidade limite é aquela velocidade lá, máxima que eu tava te falando. Também pode se chamar de velocidade terminal, né? Se estiver assim, 400 km por hora por aí. Se estiver assim, vai para uns 550 por 600 km por hora. Ó, no instante que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Foi exatamente isso que a gente conversou, né? Tá, daí vem o comando da questão. Possibilita a sua aterrissagem em segurança. Vem o comando da questão. Qual gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento de queda? Mano, ele quer o gráfico da força resultante. Força resultante. É só isso aqui, ó, daqui pra cá. Primeiro, a força resultante é grande. Depois vai diminuindo até chegar em zero. Abriu o paraquedas, a força resultante, ela muda de sentido, começa grande e vai diminuindo até chegar em zero. Foi isso que a gente chegou, né? Junto aqui. Então, qual gráfico me fala isso? Começa grande, vai diminuindo até chegar em zero. Abriu o paraquedas, inverteu, começa grande, vai diminuindo até chegar em zero. Ó, qual gráfico? Letra A. B, né? Letra B, dá uma olhada. Começa grande e vai diminuindo até chegar em zero. Força resultante, né? Com o tempo. Daí no instante TA, ele abre o paraquedas. Abriu o paraquedas, daí a força resultante se inverte, né? Inverteu, começa grande e vai diminuindo até chegar em zero. Letra B. Olha que questão legal, meu. Esse é o mignon da inércia, sacou? É isso que você tem que se ligar, é isso que você tem que saber. Show? Tudo bem? Ó, bastante tempo conversando sobre isso porque é super importante. Super importante. Tá, sabendo disso, vamos para a segunda lei rapidão, vou só passar aqui, na próxima aula eu aprofundo mais, tá? Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, não precisa decorar esse nome, mas saiba que a segunda lei é força resultante igual a massa vezes aceleração. A famosa formulinha que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Massa no SI é quilogramas, aceleração no SI é metro por segundo ao quadrado e força resultante, que é newtons. Beleza? E essa lei aqui, só dá uma olhada, ela prova a primeira. Porque, ó, se a aceleração for zero, quer dizer que a força resultante é zero, porque é um produto, né? Se a aceleração for zero, força resultante é zero. E se força resultante é zero, quer dizer que ou o objeto está parado ou está com velocidade constante. Os dois têm aceleração zero, né? Então, essa aqui prova a primeira. É muito interessante. Então, ó, tá aqui, força resultante igual a massa vezes aceleração. O que eu gostaria que você fizesse agora? Um trabalhinho teu. Então, fiquei falando aqui durante 20 minutos, um trabalhinho para você agora. Você vai tentar resolver essa questão para mim.
Questão 6 do praticando usando a segunda lei, tá? Eu vou corrigir na próxima aula, mas você vai tentar resolver essa questãozinha aí. Detalhe, você vai usar um pouquinho lá de MRU e MRV, tá? Só um pouquinho, tiquezinho assim, nada demais, tá? Essa questão 6, essa questão X. Então eu trouxe uma questão aí pra você de coração, não tá no livro, então é uma questão que eu tô desafiando você. Questão X. E essa questão X2, tá? 3 questões aí pra você resolver pra próxima aula. Sucesso? Show, povo! Então, fica aí a ideia. Valeu por ter escutado essa aula muito importante, tá? Você saber como funciona o paraquedas. De novo, dá uma olhadinha lá se você não entendeu qualquer coisa. Até a próxima aula. Tchau, tchau!